então conhecer esses 3 passos? Vem comigo. Olha só, metodologia nada mais é do que definir que tipo de pesquisa você vai fazer, que fontes referenciais você vai usar e como você vai tratar os seus resultados. 3 questões simples, 3 passos simples. Com relação a tipos de pesquisa, 3 são os principais. Existe uma categorização. Tipos de pesquisa, aí tem lá, categoria por objetivo, por natureza, etc. O que as faculdades realmente buscam é a categoria por objetivos. E aí você tem 3 possibilidades. A sua pesquisa pode ser explicativa, ou seja, ela quer explicar um fenômeno, as causas de um fenômeno. Por que chove mais numa determinada região? Por que um medicamento faz efeito numa determinada população e outra não? Isso é uma pesquisa explicativa. Pesquisa descritiva, aquela que relaciona variáveis. Tratamento de resíduos sólidos e impactos ambientais, liderança democrática, motivação de colaboradores, medicina preventiva, custos hospitalares, novas estruturas na engenharia e sustentabilidade. Quando você tem temas que tem mais de um conceito-chave, que você quer entender como um conceito afeta o outro, qual a relação entre as variáveis, isso é uma pesquisa descritiva. E há a pesquisa exploratória, que é idêntica à pesquisa descritiva na sua essência. Ela também relaciona variáveis, mas em contextos específicos ou muito recentes ou para os quais ainda não há muito conteúdo produzido confiável. Por exemplo, se eu falar da relação entre liderança democrática e motivação, eu estou fazendo uma pesquisa descritiva. Há muito conteúdo sobre isso, há muito tempo se estuda essa questão. Agora, se eu falar sobre liderança democrática, ou se eu falasse lá em 2020 sobre liderança democrática e motivação em período de pandemia, eu estaria fazendo uma pesquisa exploratória, eu estaria entrando num terreno pouco explorado. Então você tem que definir qual é o seu tipo de pesquisa e começa a sua metodologia assim. Este trabalho é uma pesquisa de natureza, aí você vai colocar explicativa, descritiva ou exploratória e você já matou 1/3 do problema. Segundo terço do problema, fontes referenciais. Toda pesquisa científica tem que ter o que a gente chama de fontes secundárias, que são o referencial teórico. Livros, outras produções científicas, documentos oficiais, a Bíblia para quem estuda teologia, leis para quem está na área do direito, enfim. Tudo aquilo que se produziu a respeito do seu assunto, mas que não foi para o seu trabalho. As pessoas construíram, tá lá e você pode consultar. Fontes primárias são diferentes, são aquelas que você coleta, né, que você gera informação. Então, uma entrevista, o resultado de uma entrevista é uma fonte primária, uma aplicação de um questionário, uma observação direta da realidade. Então, você precisa definir na sua metodologia se a sua pesquisa é só baseada em fontes secundárias, porque vai ter sempre fonte secundária, e aí ela vai ser uma revisão de literatura, baseada em referencial teórico, ou se a sua pesquisa tem fontes secundárias e primárias. E aí você vai dizer isso na sua metodologia. Esta pesquisa está baseada, né, no uso de fontes secundárias, outras produções científicas, livros, o autor A, o autor B, e aí você está construindo a sua metodologia, mas matou 2/3 do problema. Terceiro terço do problema, você precisa dizer como você vai tratar os seus resultados, tratamento dos resultados, tá? E aí você precisa definir entre uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quanti, que é uma união das duas. A pesquisa qualitativa é aquela em que você vai analisar conceitos para gerar argumentos, conclusões, análises. Então, pesquisa de percepção de consumidor, né? Pesquisa de análise de ambiente, clima organizacional, por exemplo. Agora, uma pesquisa quantitativa é aquela em que você vai se basear em números para depois fazer as suas argumentações, fazer o desenvolvimento das suas conclusões, etc. Uma tem número como base da análise, a outra tem conceitos, percepções, discursos como base da análise. E você pode ter uma pesquisa que tem as duas coisas. Exemplo rápido para a gente fechar. Imagine que você esteja fazendo uma pesquisa sobre a percepção do consumidor a respeito de um produto específico e como isso impacta as vendas desse produto. Se você fizer essa pesquisa com base no comportamento do consumidor, você está fazendo uma pesquisa qualitativa. Se você fizer essa pesquisa com base em dados demográficos, estatísticos, número de vendas, recorrência de vendas, você está fazendo uma pesquisa quantitativa. E se você usar essas duas abordagens, se você trabalhar números como quantidade de vendas e ao mesmo tempo comportamento do consumidor, você está fazendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Respondeu qual é o seu tipo de pesquisa, com base no que eu te disse aqui. Respondeu quais são suas fontes referenciais, com base no que eu te disse nesse vídeo. E respondeu como você vai tratar os seus resultados. A sua metodologia está pronta em 3 passos super simples. O problema
é que a sua instituição e o seu orientador não vão te dizer isso, mas aqui no TCC Sem Drama a gente te diz. Aliás, se você gostou desse conteúdo, aplica as técnicas, deixa o seu like, se inscreve no canal, onde você estiver assistindo aí e principalmente visite a nossa página para ter acesso a mais dicas, nosso conteúdo completo, minha orientação online da minha equipe, onde você estiver assistindo aí, vai ter a nossa página oficial, provavelmente nas descrições, comentários, enfim, eu te vejo aqui do lado dos aprovados.